Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um É Verdade Isso? Inscreva-se no canal, mande para um amigo e ajude o canal a voltar a crescer. Caímos de 7 mil para 26 inscritos, tivemos que fazer um novo canal. Mas vamos às notícias. Extrema pobreza do Brasil cai para a mínima histórica em 2020. Uma ótima notícia, afinal tivemos um governo decente. Relatório do Banco Mundial mostrou que a taxa do país foi a que mais recuou na América Latina no ano. Que coisa boa, gente. Notícias maravilhosas. Tivemos responsabilidade fiscal, isso é muito importante. A extrema pobreza do Brasil, ela caiu para o menor patamar da série histórica iniciada em 1980. Relatório esse do Banco Mundial mostrou que a taxa do país foi a que mais recuou na América Latina no ano. Vou deixar aqui para você as imagens desse documento para que você possa tirar as suas dúvidas. As pessoas, gente, que viviam abaixo da linha da pobreza eram 5,4% da população em 2019. A taxa caiu para 1,9% em 2020, o que corresponde a uma redução maravilhosa de 3,5 pontos percentual em quantidade. O número passou de 11,37 milhões para 4,14 milhões de brasileiros no período, ou seja, 7,23 milhões saíram dessa situação. Isso é maravilhoso. Os números ainda são altos, mas não são aqueles 33 milhões que tanto nós ouvíamos falar. O Banco Mundial, ele considera extrema pobreza as pessoas que recebem até 2,15 dólares por dia. Em 2020, um número maior de pessoas passou a receber o auxílio emergencial. Por causa da pandemia que arrasou o Brasil e o mundo, o valor médio do benefício ele aumentou em comparação com o Bolsa Família. E isso foi maravilhoso, ajudou muito a nossa economia. A porcentagem caiu ainda mais com isso em 2021 e 2022, que mais pessoas passaram a receber o Auxílio Brasil, e isso fez com que a economia girasse melhor, fez com que o dinheiro rodasse melhor dentro do Brasil, graças aí à economia do senhor Paulo Guedes. O país mais próximo aí de chegar a essa redução na nossa América Latina foi o Paraguai. O Paraguai conseguiu diminuir de 1 para 0,8%, uma queda de 2 pontos percentuais. O Brasil, gente, maravilhoso Brasil, também foi o país da América Latina, preste muito bem atenção, hein, que mais reduziu a extrema pobreza de 2016 a 2020. Caiu de 2,8 pontos percentuais de 4,7 para 1,9. A segunda maior queda foi da Bolívia, de 5,6 para 3,1. Dentre os países selecionados, os mais relevantes economicamente, a maior taxa de extrema pobreza é da Colômbia, com 10,8%. O Peru com 5,8% e a Bolívia com 3,1% completam aí esse pódio. E o percentual, gente? O Brasil tem o menor percentual que da Argentina, do Paraguai, do Chile. Gente, isso tudo, o que me deixa triste é que isso tudo é mencionado nessa matéria, é que não falam do maravilhoso trabalho e do nome do Jair Bolsonaro. Um professor da UF de Pernambuco, ele fala sobre auxílio e responsabilidade fiscal. Professor Écio Costa, professor de Economia da UF de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco. Sabe o que ele disse? Ele disse que o auxílio emergencial e outros benefícios estaduais foram programas maravilhosos, programas muito importantes para a população, e de fato foram. De acordo com o analista, o Bolsa Família ajudou a reduzir a pobreza do Brasil no século XXI. Porém, depois de 2014, com a crise econômica do governo Dilma Rousseff, presta bem atenção, hein? Houve uma elevação da taxa. Estava em 3,3% no ano de reeleição da petista e subiu ainda mais para 5,4%, como mencionamos, em 2019. Por que o Auxílio Brasil
está sendo usado e é mais abrangente, diz o professor Écio, isso tem feito com que o Brasil tenha uma melhora. Ele ressaltou que o país melhorou os números enquanto a América Latina inteira registra aumento das taxas. E destacou mais que a pobreza na Argentina está em tendência de alta. E a Colômbia, meus amigos, dobrou os níveis da miséria. Isso é o professor Écio que está falando. Écio afirmou que, independentemente do nome do benefício, é importante que o Brasil tenha um programa como esse. Um programa de transferência de renda para ajudar as regiões mais pobres do Brasil. Precisa ser um programa de Estado, independentemente de qual seja o governo. A gente sabe, né, do que ele está falando. A gente consegue erradicar a pobreza com a transferência de renda. É importante que se tenha também responsabilidade fiscal, disse o professor. E responsabilidade fiscal, meu amigo, essa que parece que o atual governo ele não quer. Basta a gente ver aí como começa, né? Com essa PEC fura-teto, tendo o Congresso assinando embaixo, fora os 10 bilhões para a cultura. Não quero nem falar sobre isso. Imagine se o antigo governo enviasse esse dinheiro para qualquer que fosse o ministério. Como estaria sendo esculhambado agora pela imprensa e outros mal-intencionados de plantão? A verdade, meu amigo, que ele afirmou que o governo que cria déficit nas contas públicas provoca inflação alta. É um tiro no pé. E é isso que está acontecendo. Não ajuda as camadas mais pobres da sociedade, e não vai conseguir fazer isso mesmo. Se a inflação estiver muito alta, não vai ajudar em nada. Vai corroer os valores do auxílio. Isso quem disse é o professor Écio. Quer você goste ou não de Bolsonaro e sua equipe econômica, ela foi, em toda a história do Brasil, a que mais se destacou, a que mais trabalhou pelo Brasil. Na verdade, a que mais trabalhou pelos pobres, com a preocupação de ajudar os mais pobres. Não só dar, mas sem destruir a economia. Olha que isso foi durante uma dura pandemia. Essa é a verdade. É a verdade. A verdade é libertadora. Eu sei. A sensação que você tem agora é aquela: nossa, eu fui enganado. Meu vizinho falou isso, mas eu não acreditei. Eu pensei que era verdade os 33 milhões que o Lula foi em rede nacional e falou que passavam fome. O Barroso, o ministro Barroso, o Bonner falou. A verdade é que vamos ver, amigo, o Brasil cada dia mais descobrindo que é preferível uma dura verdade rasgada na sua cara, com uma pitada até de ignorância, mas com responsabilidade e sem corrupção, do que uma doce mentira recheada de petrolão. Mas a consciência de cada um, ela vai estar registrando isso para a história. Mas vou deixar o atual presidente falar com você, né? O que ele falou durante a campanha. Bom, inscreva-se e ajude o canal a voltar a crescer, pois o primeiro canal nos foi retirado, mas como um bom brasileiro, nós não desistimos nunca. Selva. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais, vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí?
Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país, e acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser, ele não diz quem vai ser. Está na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma hora dessa, tomando um caldo de cana, com a minha filha Laura, de 11 anos de idade, que tem semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada usufruir desse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lado. E no começo eu não podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema antidrone e poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, vocês estão vendo, em motocicleta, eu arrisco a minha vida. Posso levar um tiro de sniper. Quando estou no meio do